Sejam muito bem-vindas. Hoje o assunto é sobre ansiedade, o mal do século, um transtorno que acomete somente 18,6 milhões de brasileiros. Será que você faz parte dessa estatística? Ou melhor, será que você ainda vai fazer parte dessa estatística? Eu quero falar um pouco sobre esse assunto com o intuito de trazer informações para você entender se o que você passa é algum sintoma específico da ansiedade e que pode ser tratado, ou se você conhece alguém e através dessas informações você também pode ajudá-lo. Então, ansiedade. Quando que a ansiedade ela é algo bom? Quando a ansiedade é algo que pode trazer um benefício para a sua saúde? Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade fisiológica, que é o natural do ser humano, que é um momento de luta e fuga. É quando o organismo entende que você está em um momento de alerta e que você precisa agir. Então, ele dispara neurotransmissores que faz com que você tome uma iniciativa, que você haja de uma forma que você vai lutar sobre algum perigo pré-existente. Então, muitas vezes, a ansiedade boa, ela faz com que a gente se movimente, que a gente coloque alguns projetos em dia, que a gente consiga fazer algo que por muito tempo ficou ali parado e a gente se movimenta. E quando a ansiedade ela é ruim? Quando a gente tem os sintomas físicos. Muitas vezes, o primeiro profissional que a pessoa ansiosa procura é um cardiologista ou às vezes um clínico por saber o que está acontecendo com ela. Então, quais são esses sintomas? Primeiro, como a ansiedade aparece? Os sintomas físicos, eles podem ser um bolo na garganta, simplesmente uma necessidade de choro específica, às vezes uma irritação exagerada, a mão que fica suando, muitas vezes também tem uma sensação de uma taquicardia, como se o coração fosse pular para fora. Todos esses sintomas é o cérebro mandando uma orientação para o corpo de que ele está em perigo. E imagina, a nossa mente ela não tem ideia do que é o presente, o passado e o futuro. E as pessoas ansiosas, elas vivem muito no futuro, com medo ou muitas vezes receosas por algo que ainda nem aconteceu. Então a nossa mente entende que aquilo que está no futuro está acontecendo agora. Então ela cria uma situação para o nosso organismo atuar, lutar contra aquele pensamento que está frequente na nossa mente. E a partir daí vai liberando vários neurotransmissores, noradrenalina, adrenalina, que mostra para o corpo que ele precisa agir. Então muitas pessoas têm dor de barriga, quadro de diarreia, vai a longo prazo desenvolvendo quadro de gastrite, porque a nossa mente não tem como a gente dosar um adoecimento psíquico. Não existe um exame de sangue mostrando se você é uma pessoa ansiosa ou depressiva. Então, quando o nosso emocional passou do limite, o nosso corpo físico ele responde. E ele responde muito bem. Então, muitas vezes você precisa observar o seu corpo, o seu comportamento, que muitas vezes é um sinal de alerta que você precisa ver alguma situação da sua vida. Para você ter uma ideia, a origem embriológica, tanto da nossa pele quanto o nosso sistema nervoso central, é a mesma. E a partir da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, a gente tem a constituição cerebral, que é a mesma origem embriológica da nossa pele. Por isso que muitas pessoas, quando estão no momento de estresse excessivo, uma ansiedade excessiva, têm lesões em pele. Às vezes uma dermatite tópica, aquelas lesões, ou a psoríase, que é muito comum também. Então, observa o seu corpo, veja o que ele está querendo te dizer e a partir daí você vai começar a identificar as suas emoções e conversar com as suas emoções. E onde que mora o perigo? É quando esses sintomas físicos eles começam a ficar persistentes. Então, você pode começar a abrir quadros de pânico. É quando a gente passa de uma ansiedade leve natural para uma ansiedade patológica
e a partir daí a gente evolui para um quadro de pânico. A síndrome do pânico ela é considerada um dos transtornos ansiosos e ela é muito comum também. E muitas vezes existe uma diferença entre a ansiedade e o medo persistente. O medo persistente, que ele apresenta-se no pânico, ele nos paralisa. E a partir do momento que a gente se paralisa, começamos a ter algum prejuízo em alguns pilares da nossa vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja muitas vezes em algumas atividades em casa, e aí você passa a se desconhecer. Você já não consegue ser quem você sempre foi. A sua personalidade parece que ela foi corrompida. E muitas vezes o isolamento, a vontade de não sair de casa, ela começa a aparecer. Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito em alerta é não esperar chegar nesse estágio. O que eu falo, eu gosto muito de citar, é sobre a prevenção. A gente chegar um pouco antes da mente adoecer. Então, é fundamental que você tenha um equilíbrio entre os pilares da sua vida. Que você tenha um momento de lazer, que você tenha um momento de ouvir uma música, fazer alguma prática de esporte, ou seja, o yoga, meditação, tudo que vai contribuir para o seu equilíbrio psíquico. A partir do momento que você traz o tempo todo a sua mente para o aqui e agora, ela não fica perdida entre o futuro e o passado. Você começa a viver um dia de cada vez. E a partir daí, os sintomas ansiosos, eles se tornam mais leves. Então você mantém uma ansiedade normal, uma ansiedade que não vai interferir tanto no seu dia a dia, e a partir daí você consegue driblar esses sintomas. Eu vou agora, no próximo vídeo, explicar para você algumas técnicas baseadas na medicina tradicional chinesa, de alguns pontos específicos que a gente pode pressionar ou estimular para que você consiga lidar com algum tipo de emoção, seja angústia, tristeza, ansiedade. Agora, siga o próximo vídeo e a gente se encontra lá.